Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, onde serão disponibilizadas as aulas da Oficina Percussiva para Povos de Terreiros. Esse projeto tem o objetivo de realizar uma formação virtual em música percussiva, tendo como público principal as comunidades de terreiros de religião africana, mas também poderá ser acompanhado por outros públicos que se interessem pelas batidas dos tambores e pela história da musicalidade que bebeu das fontes da nossa mãe África. Buscaremos contribuir para a capacitação e qualificação desse público por meio de uma atividade artística que facilitará a compreensão dos símbolos que o toque dos tambores carregam em toda a sua história. Serão 8 horas de aula que serão gravadas e disponibilizadas neste canal do YouTube, numa sequência dinâmica e muito interessante para que todos consigam acompanhar do início até o final. Este projeto vai democratizar o estudo da música de forma prática, teórica e artística. Vamos mesclar teoria e prática, ritmo e corpo, percussão e conversas. Ah, vai ser bom demais! A cada aula traremos convidados, músicos, profissionais, hoje reconhecidos no mercado da música baiana e brasileira, oriundos de projetos sociais que vão debater sobre o tema do dia, sobre suas experiências na área musical, seus projetos, suas vivências nesta área. Convidamos você a acompanhar as nossas aulas. Será disponibilizada a cada dia 1 hora de aula, onde trataremos de temas como origem dos sons percussivos, como construir seu próprio instrumento de maneira sustentável. Falaremos sobre a história do Ijexá, do samba reggae, entre outros temas. Será imperdível. Teremos também dançarinas e atrizes que darão um tom muito especial ao unir suas apresentações artísticas. Em algumas das aulas que serão ministradas pela nossa querida Adriana Portela, primeira mulher a reger uma banda feminina de samba reggae no Brasil, a Didá Banda Feminina, fundadora e diretora da Associação Educativa e Cultural Didá. Ao final do projeto serão gravados DVDs que serão distribuídos para terreiros de Salvador, região metropolitana e Recôncavo Baiano. Esta ação visa democratizar ainda mais o acesso a este projeto, possibilitando que aquelas comunidades que porventura não consigam acompanhar as aulas aqui, possa tê-las à disposição para assistir a qualquer momento. O projeto Oficina de Percussão para Povos de Terreiro tem como apoio financeiro o Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, Lei Aldir Blanc, Programa Aldir Blanc Bahia, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E agora, pessoal, nós iremos mostrar na prática o ritmo Ijexá. Primeiramente, o Mário Pan vai começar demonstrando como ele é tocado no candomblé, o ritmo original de matrizes africanas. E depois eu volto mostrando como ele é tocado na nossa música popular. Então, vem do início da origem e depois a gente populariza e no final iremos fazer essa junção. E vocês vão ver como vai ficar. Mário Pan, por favor. Muito legal, valeu, Dri. Então,
A gente tem aqui na orquestra do candomblé, né? A gente já falou um pouco antes. A gente vai ter o ru, rumpim e lé, que são os 3 atabaques, e o agogô fazendo a linha das claves, né? Como eu falei, a gente falou também, no candomblé, primeiro começa o canto, depois a gente vem o agogô, o lé, o rumpim e o rum, finalmente dá o segmento para o ritmo, né? Eu vou puxar aqui, primeiro, a parte de ritmo, vamos deixar o canto para depois. O agogô, bem simples, a gente vai ter um ritmo, começa com a parte mais alta do agogô, que é a parte aguda, e depois a parte mais grave. É um ritmo sincopado, ou seja, ele está sempre oscilando no tempo. O tempo é quaternário, né? Contaria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e a base começaria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um pouquinho mais lento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer mais rápido também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Basicamente, essa é a base para o agogô, né? Nos instrumentos de couro, ou seja, nos atabaques, a gente teria uma coisa simples também. Aí, no caso, a gente tem que dominar algumas notas, né? Por exemplo, open. Open é uma nota que você toca nessa parte do dedo para cima. Eu uso minha mão fechada, geralmente, e toca nessa região do instrumento, ó. É um som, é chamado de open, mas a gente, vamos falar em português, né? Aberto. Nota aberta, ó. A gente tem uma outra nota que a gente vai precisar, que é o tapa. Em inglês seria slap, que a gente vai usar a ponta dos dedos, que são essas partes aqui, ó, de cima do dedo. É como se fosse uma tapa mesmo. É um instrumento, um som de tapa, ó. Um som de tapa. Eu preciso, pode segurar, porque é um instrumento de couro, às vezes a gente precisa dessa compressão, ó, de segurar, para poder tirar esse som. É como se fosse realmente um som de tapa. Então a gente tem aqui o open e o slap, ou aberto e tapa, certo? Para enjeixar o swing do instrumento do lé, a gente vai precisar apenas dessas duas notas. A gente vai fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Notem que eu comecei tocando 2 tapas nas primeiras partes. A minha mão esquerda vai ficar parada? Não. Eu posso usar ela para fazer uma compressão. Ou seja, esse tapa vai ficar mais seco, mais bonito, ó. Se eu fazer uma técnica que chama de pressão, ó, o som vai ficar mais seco, mais enxuto. Aí nesse caso eu vou ter que dominar esse movimento, ó. Pressão, solta, pressão e solta. Na hora do slap, do tapa, eu vou estar pressionado. Na hora do open, do aberto, eu vou estar com a mão sobreposta. Então ficaria aqui, ó. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Note que os primeiros 2 tempos estão em cima da cabeça do tempo. No tempo 1 e no tempo 2 tem tapas, ó. 1, 2. Depois o open é no contratempo ou na síncope, chamado também de síncope. A gente vai fazer, ó. 1, 2 e 3, 4. O tempo 3 vai ter mais um slap, ó. 1, 2 e 3, 4. Então, revisando. Tempo 1 e tempo 2 com tapa. O open está entre o 2 e o 3. Aí depois vem o 3 e o 4 com tapa de novo. E o open vai estar entre o 4 e 1. 1,
nos terreiros de candomblé. O Lé fazendo isso. Alguns terreiros utilizam o rupim com a mesma frase. Não muda. Só fazem dobrar o som no rupim. Então fica o Lé e o rupim, dobram esse som. Alguns fazem assim. Mas tem alguns terreiros, porque são muitos terreiros na Bahia, no Brasil, que tocam jixá, que alguns modificam a base do rupim. Né? Eu já ouvi várias células. Uma das células que eu já ouvi foi essa aqui. Ó. Começa também depois do tempo 1, é muito parecido com o som do agogô. É muito parecido com o som do agogô, que fica mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, o que eu estou fazendo? É muito parecido com a gogô e eu estou usando minha mão esquerda agora para executar. Ela não está sendo só fazendo aquele papel de pressão. Estou fazendo 2 tapas, 2 abertos. Depois 3 tapas e termino com 2 abertos. Então. Sempre dois e os tapas, 2, depois 3. Só que você tem que coordenar um pouquinho essa questão do time, né? Para entender. Aí pode tocar devagar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode acelerar também. Isso aí, quando você junta o rupim com o Lé, fica... dá o clima de sonoridade bonito. E para finalizar, tem o rum. O rum, que é o maestro, considerado o maestro dentro dessa orquestra, ele acompanha a dança, né? E cada divindade africana tem seus jeitos de dançar. Oxum está muito ligado com as águas, com o movimento mais doce. Se você vai tocar, por exemplo, para Oxalá também, vai estar ligado com a paz, então um ritmo bem tranquilo, o Ijexá vai estar bem doce. Se você tocar um Ijexá para Ossanha, que já é um orixá das florestas, do meio das matas, você pode encontrar um ritmo mais pulsante. Então, cada um vai ter um jeito de acompanhar com um. Eu posso passar para vocês aqui uma base simples, ó, marcando sempre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que eu estou fazendo? Sempre duas marcações no aberto. 1, 2, 3, 4. Essas marcações são no tempo 2 e no tempo 4. E aqui na frente eu estou usando uma técnica que lá em Cuba eles chamam de manoteio. Manoteio é esse movimento que você fica... Aqui a gente chama de solfejo ou fantasma, notas fantasmas. É muito utilizado dentro dos terreiros essas notas. Você vai acompanhar 2, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Só que são notas mais sensíveis, assim. Elas não estão destacadas. Sim. Não se destacam. Elas ficam para dar suporte, dar ritmia. Então fica 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3. Lógico, essa aqui é uma base. Acima disso aqui você pode fazer várias variações. E aí, trazendo toda essa história, né, as nossas histórias de matrizes africanas, incorporando na nossa música popular brasileira, esses 3 instrumentos, ele vai fazer todo esse movimento que o Mário Pan acabou de explicar. Ele vai substituir o rum, o pi e o lé. Então, é essa parte que os tambores, nós usamos as marcações, os surdos no tempo 1 e 2, e as marcações dobra de 2 e dobra de 1, fazendo as mesmas batidas, né, que essa aqui,
certo? As dobras, elas dobram iguais no Ijexá, tá? E o tempo 1 e 2, sempre. Quando a gente junta, acompanhando a clave, que o repique vai reproduzir isso, tá? É um ritmo muito simples, tá? E o repique faz justamente a clave do agogô. Preenchemos um pouco mais para dar justamente essa continuidade, essa sonoridade. Ok? Então, muito simples, não é? E aí vem a caixa, nós incluímos a caixa, nós incluímos o timbal, também nessa percussão que é trazida para a nossa música popular brasileira. E aí, Mário, vamos tocar juntos para vermos como vai ser essa junção dos instrumentos de matrizes africanas com os nossos instrumentos da música popular, tá bom? Vamos lá, dessa vez eu vou fazer no timbal, que como você falou, o timbal tem junta essas notas todas. E aí vamos nessa, vamos tocar um pouquinho. Vamos lá. São os orixás a quem os homens dedicam cultos e fazem oferenda. Cada orixá tem sua cor, sua dança, característica e saudação. E agora vou explicar instrumento por instrumento do ritmo Ijexá. Começando pelo repique. O repique, ele leva a mesma clave do agogô. Ele na linha samba reggae, na linha percussiva. Esse é o compasso. Então repete-se, dando a longevidade, dando a continuidade do ritmo. Ela vem preencher a lacuna dessas batidas aqui do repique. Ela tem uma batida continuada, como se fosse uma base. Esse é o papel da caixa no ritmo Ijexá. A caixa ela é aro 14, no ritmo Ijexá. A caixa ela é aro 14, composta por duas peles, sendo que a pele resposta, que é o nome que é dado, é uma pele mais sensível. E nela vem acoplada uma esteira para sair justamente
essa extensão do som. Ela toca complementando todos os outros instrumentos, tanto agudo quanto grave, mas ela é um instrumento agudo. Agora vamos para a marcação no ritmo Ijexá. As marcações dobra de uma, dobra de duas, elas fazem a mesma batida, elas fazem a mesma divisão. E aí temos o tempo 1 e 2, normal, tempo 1 e 2, que já no Ijexá de matrizes africanas, nós temos uma subdivisão. Transportado para o ritmo samba reggae percussivo, nós conservamos o tempo 1 e 2 dos graves. Quando unimos tudo isso, eu vou tocar os três, no caso, vou tocar 4 instrumentos, mas transformados em 3, porque significa que tem 2 marcações aqui, que elas fazem a mesma batida. Então ele vai ficar assim. Simples, muito simples.
Olha, continuam mandando perguntas para mim e eu vou respondê-las. Mas você também pode enviar sua pergunta, dá um feedback aí através do nosso e-mail, oficinapercussivarebu@gmail.com, que logo em seguida, no momento oportuno, irei respondê-las. Olha, a convenção ela já tem um nome, convenção, reunião. Então é um chamamento para o início do ritmo. Quando você faz essa clave com um único instrumento, essa chamada, ele fica muito fraco, é quase como se estivesse fazendo uma pergunta. E a convenção é a confirmação do início, da cabeça do tempo, para você começar o ritmo. Então fica muito mais rico, com muito mais peso quando a reunião dos tambores falam uma só linguagem. Não posso deixar de falar que não exista uma chamada. O repique é um protagonista nessa linha percussiva do samba reggae. Então, em alguns momentos, em alguns ritmos, ele faz a chamada, ele faz uma pergunta num diálogo com todos os outros instrumentos e eles respondem. Um exemplo é esse. Então, entra a caixa, entra a marcação e ele pode fazer. Então, é uma conversação, é um diálogo, mas não significa que é uma convenção. A convenção é a reunião de todos os instrumentos. E aqui é somente uma chamada, uma pergunta e uma resposta. Pronto. Como qualquer outro material, tem que ter uma manutenção, tem que ter um cuidado. Tipo, esse instrumento aqui, ele é muito utilizado. Nós vemos que ele já está um pouco gasto no centro, que é onde nós tiramos o som. Então, essa napa, ela pode ser trocada. Há-se também uma manutenção com óleo de máquina. É um material que nos facilita na desmontagem desses instrumentos. Nós tiramos, ele é composto por porcas e arruelas para fixar o varão, não é? Aqui embaixo existe a porca, também a gente põe uma proteção com a arruela para também dar uma afinação melhor, ter possibilidades. Então, nós desmontamos esses instrumentos todos iguais. Fazemos a limpeza dele, porque é um material, como nós usamos material ferro, né, ele desgasta, enferruja, nós temos que lixar um pouco, dar uma pintada, fazer essa parte da manutenção, da lubrificação com óleo de máquina, limpá-lo. E ter o cuidado de guardar em um lugar reservado, que não seja úmido, que não comprometa a estrutura do instrumento. Você fazendo toda essa prática, conservará todos os seus instrumentos percussivos e eles são duráveis.
Agradecendo aos nossos parceiros, começando pela Malicáfrica, que nos trouxe esses acessórios maravilhosos, ao cenário do acervo Boca de Seno do nosso querido Maurício Martins, Cia de Teatro Metamorfose com a Nativa Oliveira e a Ivânia Carneiro, o estúdio do nosso querido, estúdio GL do nosso querido George, Rebu Produções e sua equipe. A arte, a música traz essa felicidade, essa satisfação, prazer de unir parceiros, artistas, produtores, músicos, técnicos, atores, que pensa, constrói e realiza, que faz acontecer nesse momento tão atípico, o momento da pandemia. Sem esse conjunto, sem essas pessoas, nós não estaríamos aqui. Juntos somos todos.